Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Lucas capítulo 5, verso 12, parte B. A lepra era uma das doenças mais temidas na época de Jesus, pois não era só a carne que ia apodrecendo e os ossos corroendo. As emoções de quem sofria com essa terrível doença também se deterioravam. A pessoa com lepra era obrigada a viver isolada, distante, longe do convívio social e familiar. Não podia ser tocada, abraços nunca mais. O leproso era maldito aos olhos da sociedade, era repudiado. Em suma, era ir morrendo aos poucos, dia após dia. Neste contexto, vemos um homem que, ao perceber que Jesus estava próximo, decide ir ao seu encontro. Um homem com o corpo tomado pela lepra, totalmente debilitado fisicamente. Enquanto se arrastava, ele era obrigado a gritar: imundo, imundo! Aquele homem expõe diante de todos a sua mazela. Mesmo diante de olhares condenatórios e de gestos de repúdio por parte das pessoas, ele prossegue em direção a Jesus. Aquele homem almejava ser curado e sabia que Jesus era poderoso para curá-lo. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Dia 25. Mais do que o milagre, busque a presença. Ao chegar diante de Jesus, aquele homem coberto por lepra, humildemente se prostra, constrangido diante de tamanha glória. Ele nem sequer consegue olhar para o Senhor, mas com o rosto em terra apenas diz: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Apesar de desejar ser curado, ao estar diante de Jesus, ele não impõe o seu querer, mas apenas se submete ao querer do Senhor. Ao se encontrar com Jesus, aquele leproso se deparou com algo muito maior do que simplesmente ser curado. Ele se deparou com a presença. O impacto daquele encontro levou aquele homem a entender que era possível viver como um leproso, mas era impossível viver sem Jesus. Que não era apenas o seu físico que precisava ser curado, mas também a sua alma. Mais do que a bênção, aquele homem desejou ardentemente o abençoador. Ao se deparar com tamanha entrega e rendição, Jesus se compadece daquele homem, levanta suas mãos e toca no leproso e simplesmente responde: quero sim, fique limpo. Jesus não apenas restaurou o físico, mas preencheu o vazio da alma daquele leproso. Saia hoje do seu isolamento e corra em direção a Jesus. Não temos olhares da multidão, foque apenas no olhar de Jesus. Assim como aquele leproso, se renda a Ele, se entregue sem reservas.
Busque ardentemente hoje por sua presença. Permita-se ser tocado por Ele, não apenas onde você deseja, mas onde Ele quer te tocar. Permita-se ser reconstruído. Permita-se começar de novo. Contemple qual é a sua impossibilidade. Para Deus não há nada impossível. Lucas capítulo 1, verso 37. O que você tem desejado e apresentado a Deus em oração? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, verso 20. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Dele vem o sim e o amém. Apocalipse 22, verso 13 e 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Ao se encontrar com o Senhor nesse dia, o que mais você pode contemplar? Confesse. Você pode repetir comigo. Pai, confessamos que ao olhar para nossas impossibilidades, muitas vezes permitimos que o medo e a incredulidade nos domine. Confessamos que por ficarmos presos ao que as pessoas irão pensar ao nosso respeito, por medo de nos expor, deixamos de ir ao seu encontro. Há algo mais que você precisa confessar a Deus? Faça isso agora. Adore ao Senhor, agradeça a Ele. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Salmo 96, versos 6 e 7. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor faz o impossível acontecer. Te agradecemos porque os mesmos milagres operados no passado continuam sendo realizados hoje. O que mais te leva a adorar e agradecer a Deus nesse momento? Adore-o, agradeça-o. Declare a palavra. Você pode repetir comigo. Cura-me e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Jeremias capítulo 17, verso 6, Salmos 62, versos 5 ao 8 e capítulo 16, verso 11. Tempo com Deus, tempo de celebrar e de agradecer.